Sejam muito bem-vindos à 15ª aula do nosso curso Começando na Godot. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e hoje estamos trazendo uma aula muito legal, pois estaremos conferindo as famosas arrays. Então, bora lá, que como vocês se lembram, na aula anterior nós estudamos os operadores lógicos, que são os operadores AND e OR, e com isso agora as nossas condições ifs ficam muito mais poderosas e sem ocupar muito espaço, né? A gente pode criar tudo numa única linha. Isso aqui é bem legal, mas não estaremos usando nessa aula. Então vamos resetar o nosso código aqui e deixá-lo no padrão mesmo. Então agora que o código já está limpinho, vamos entender para que servem as arrays. No caso, vamos supor que você está criando um jogo e aí você quer armazenar os nomes dos jogadores, né? Vai ser um jogo multiplayer e vamos supor que você tem 3 jogadores. Então, se você quer armazenar um nome, você armazena numa variável. E aí o que você poderia fazer é vir e criar uma variável chamada nome do jogador 1. E aí diz que ela é do tipo string e como valor coloca Gabriel. Então esse aqui é o primeiro jogador. Agora, para salvar o nome do segundo jogador, você vem na linha de baixo e cria uma nova variável chamada nome do jogador 2, também do tipo string e como valor Jéssica. E agora para o terceiro jogador você cria uma nova variável chamada nome do jogador 3, do tipo string e coloca como valor Andressa. Então aqui temos 3 variáveis que nos permitem armazenar 3 nomes. Isso aqui funciona, né? A gente pode ver que consigo criar numa boa. Mas convenhamos, dá uma trabalheira danada, né? Ter que digitar aqui 3 linhas só para poder colocar 3 nomes. Isso aqui porque o nosso programa aqui é pequeno, né? Tem só esses 3 nomes. Imagina que você tá, por exemplo, fazendo um jogo com 100 jogadores, aí você teria de criar 100 variáveis para armazenar cada nome. E isso não seria muito legal. Principalmente porque quanto mais jogadores você tivesse, mais variáveis você precisaria. E é por isso, galera, que na programação existe uma coisinha chamada array. Que uma array nada mais é que uma variável onde a gente pode armazenar diversos valores. Então, para entender melhor, vamos pular para os slides e ver do que se trata. Como podemos ver, uma array nos permite armazenar múltiplos valores numa única variável, que foi o que a gente acabou de falar, né? E aqui, na linguagem GDScript, para se declarar uma array, como é que a gente faz? Ó, a gente cria ela com uma variável normal, né? Digita var e o seu nome. E no seu tipo, ao invés de a gente colocar int, float ou string, a gente coloca array, que é para dizer para Godot que essa variável não é uma variável comum, né? Ela é uma array. Então a gente coloca aqui o nome de nomes dos jogadores, porque essa array segurará os 3 nomes que acabamos de criar. E como valor, ao invés da gente simplesmente já começar a digitar os nomes, né? Gabriel, Jéssica e Andressa, a gente abre e fecha colchetes antes. Porque na programação, tudo que fica dentro desses colchetes vira uma array. Então, ó, a gente abriu e fechou colchetes e dentro deles a gente colocou os nomes Gabriel, Jéssica e Andressa. Então é assim que se cria uma array, galera. Abre e fecha colchetes. E aqui vale um detalhe que cada um desses valores está separado por uma vírgula. Ou seja, você pode ter quantos valores quiser dentro de uma array, mas você precisa separá-los através dessas vírgulas. Senão o computador não vai saber quando o valor termina e quando o outro começa, né? Então, antes de conferirmos mais sobre as arrays, vamos voltar para o código e criar a nossa própria. Então, eu vou deixar essas 3 linhas aqui, né, a título de comparação. E vamos pular uma linha e aqui vamos criar a nossa array digitando var em seu nome, nomes dos jogadores. Então, ao invés de ter 3 variáveis separadas, a gente vai ter uma que vai segurar todos eles. Então, a gente coloca 2 pontinhos em seu tipo array, para especificar que é uma array. Aí coloca o símbolo de igual e como valor, primeiramente abrimos e fechamos colchetes, que são esses símbolos quadradinhos aqui. E agora a gente coloca os valores, né? Que como são string, ficam dentro de aspas duplas, né? Então a gente coloca Gabriel, vírgula,
Jéssica, vírgula, Andressa. E como Andressa é o último valor, a gente não precisa colocar uma vírgula no final. Pode deixar sem. Então, olha só que coisa mágica, galera. O que antes exigia 3 linhas, agora exige apenas uma única linha. E talvez você esteja pensando, mas desse jeito a linha fica gigantesca e não dá para ler. E realmente, né? A gente tem 3 nomes aqui, então dá para ler de boa. Mas vamos supor que fosse adicionando mais nomes aqui do lado, e mais, cada vez mais, a gente pode ver que já começa a ficar com um grande problemão, né? Então o que a gente pode fazer rapidamente é dividir essa array em múltiplas linhas. Ou seja, ao invés de ter todos esses valores aqui, a gente pode vir antes do valor de Gabriel e apertar Enter. E com isso, agora os nossos valores pularão para a linha de baixo. E se quiser pode deixar desse jeito mesmo, mas se preferir pode ir apertando Enter sempre nos outros valores, né? Então antes de Jéssica, mas depois da vírgula, a gente aperta Enter. E aqui antes de Andressa, mas depois da vírgula, a gente aperta Enter também. E aqui só para deixar bonitinho, a gente aperta Enter depois de Andressa, mas antes do colchete que fecha. Assim ele vem para a linha de baixo e tcharam! Temos aqui a nossa array dividida em múltiplas linhas. No caso, agora está ocupando mais linhas do que apenas as variáveis, né, separadas, mas olha a vantagem. Embora esteja ocupando mais linhas, aqui a gente teve que digitar tudo isso somente para dar um nome. Aqui a gente pode dar um nome direto, né? Então a gente pode acabar tendo mais linha dependendo de como organiza, mas fica mais tranquilo. Isso aqui a gente também pode apertar o Delete e puxar, né, o colchete aqui para o início da linha. Então ao invés de deixar aqui, a gente deixa aqui. E beleza, agora temos bonitinha a nossa array com todos os nossos nomes. Porém, como é que a gente faz para acessar estes nomes, né? Vamos dar uma testada. Vamos vir aqui na função ready e substituir o pass, né? Escrevendo print, que como vocês se lembram é o comando que nos permite escrever coisas na tela. Então eu quero escrever um desses nomes, né? Então a gente pode vir aqui e escrever nomes dos jogadores. Então a gente está pedindo para escrever, né, a nossa array. Então vamos ver o que acontece, galera. Vamos salvar o script apertando o Ctrl S. E aqui em cima, vamos clicar no play da claquete para rodar apenas esta cena. E como tudo acontece já quando o jogo inicia, né, pois está na função ready, a gente já pode fechar o jogo e veremos aqui na aba Output que os nossos valores apareceram. Então a gente tem aqui, ó, Gabriel, Jéssica e Andressa. Então beleza, tá tudo funcionando certinho, o código não quebrou quando a gente separou em múltiplas linhas, mas não é exatamente isso que a gente queria. Porque quando tínhamos as variáveis separadas, a gente conseguia acessar cada um dos nomes, né? Bastava digitar o nome da variável. Mas agora a gente acessa todos ao mesmo tempo. Então, como é que a gente faz para resolver isso? No caso, vamos pular novamente para os slides e ver aqui, pois para acessar um valor dentro de uma array, a gente indica a posição desse valor. Ou seja, não basta digitar o nome da array e pronto, acabou. A gente tem que indicar a posição do valor. Aqui a gente faz isso digitando o nome da array e dentro dos colchetes a gente coloca um número, né? 1, 2, 3, isso indica a posição que queremos acessar. Então, olha, quando a gente cria a array, a gente coloca o valor entre colchetes e quando a gente vai acessar um desses valores, a gente coloca a posição dele também dentro dos colchetes. Portanto, viu o colchete, pense em array. Então, beleza. Visto isso, vamos voltar agora para o código e colocar a mão na massa. Então, vou só dar vários enters para ficar mais fácil de ver a tela, né? E aqui, se não vejamos, temos a nossa array, nomes dos jogadores. Então, ao invés de acessar apenas a array, ó, depois do seu nome, mas antes de fechar os parênteses, aqui a gente abre e fecha colchetes e digita, como estava no slide, o número 1. Então, aqui estamos pedindo para escrever na tela a variável que estiver na posição 1 da array. Então, beleza. Vamos salvar apertando Ctrl S. E agora, antes de continuarem o vídeo, deem uma pausa e pensem qual que é o valor que vai aparecer.
Ó, nós temos Gabriel como primeiro, Jéssica como segundo e Andressa como terceiro. Então, qual valor que vai aparecer com a gente tendo colocado a posição 1? Para descobrir, vamos clicar aqui no play da claquete e fechar o jogo e vir aqui para a About Put, porque agora, muito provavelmente, a sua cabeça deu uma bugada absurda. Porque apareceu escrito Jéssica. E isso é uma coisa meio bizarra, porque se a gente voltar aqui para o código, a gente pediu para escrever, né, o primeiro valor. Ó, tá aqui número 1. Só que como podemos ver, Jéssica é o segundo valor. O primeiro é Gabriel. Então, por que a Godot escreveu Jéssica e não Gabriel? Por um motivo muito simples, galera. Porque na programação, em praticamente toda santa linguagem que você for estudar, a contagem começa a partir do zero. Isso é para tudo. Sempre que você vai começar a contar uma coisa, você parte do zero. É uma coisa meio estranha, né? Principalmente porque na vida real a gente conta a partir do 1. Mas se você está entrando no mundo da programação agora, já pode ir se acostumando, porque a contagem começa a partir do zero. Eu sei que de início pode parecer confuso, mas pode ficar tranquilo que com jeito você pega a prática e nem pensa mais nisso. Então, como podemos ver aqui neste novo slide, a gente sempre começa a contar a partir do zero. Portanto, a posição 0 da array é onde a gente acessa o valor Gabriel. Já a posição 1 é onde a gente acessa Jéssica e a posição 2 é onde a gente acessa Andressa. Então, nós temos 3 valores na nossa array, mas a contagem vai somente até 2. Pois como ela começa a partir do 0, vai 0, 1 e 2. Ou seja, continua os mesmos 3 valores, mas a gente não vai até o 3, porque começa a partir do 0. Então, se queremos acessar a posição do valor Gabriel, a gente não acessa a posição 1, a gente acessa a posição 0. Ou seja, voltando aqui para o nosso código, o que podemos fazer é substituir o 1 aqui pelo 0. E com isso, ao clicarmos o play da claquete, veremos que agora sim aparece escrito Gabriel, o que é muito da hora. Então a gente viu, né? Se a gente quer acessar qualquer valor da array, a gente acessa por a sua posição, começando a contagem a partir do 0. Então, beleza, entendemos como podemos criar as nossas arrays e como podemos acessar os seus valores para mostrar na tela, mas como é que a gente modifica esse valor? Vamos dar uma olhadinha. Ó, a gente pode vir, por exemplo, na linha de baixo e vamos modificar o valor Gabriel, que no caso é o valor 0. Então a gente novamente acessa a variável nomes dos jogadores e acessa a posição que queremos modificar, que no caso é entre colchetes a posição 0, e para dar um novo valor a gente simplesmente coloca um símbolo de igual e dá um novo valor. Então ao invés de colocar o nome Gabriel, vamos colocar o nome Bob Esponja. Então agora a gente está dizendo para Godot que o que estava na posição 0, qualquer que fosse o seu valor, agora é Bob Esponja. Então bora testar isso. Ó, vamos vir na linha de baixo e digitar uma nova linha com print. E aqui é a mesma coisa, a gente acessa array nomes dos jogadores na posição 0, que foi a que a gente acabou de modificar. Então, o que vai acontecer quando a gente clicar no play? Olha, a gente está escrevendo o valor 0, depois modificando para Bob Esponja e novamente escrevendo o valor 0. Então vamos clicar aqui no play da claquete e olha só que da hora. Aqui na About Put a gente vê que apareceu escrito Gabriel e depois Bob Esponja. E por que isso aqui aconteceu? Porque a primeira vez que escrevemos aqui a posição 0, a gente escreveu sem alterar a nossa array. Ou seja, ainda estava com esses valores aqui. Porém, logo após escrever Gabriel, a gente veio e alterou a sua posição, colocando o valor de Bob Esponja. E aí, quando a gente pediu para escrever de novo, ele não mais escreveu Gabriel, né? Pois não tinha mais esse valor. Ele escreveu Bob Esponja. Então, beleza, galera. É assim que nós podemos utilizar as arrays, tanto para modificar um valor como para mostrar. Mas lembrando que as nossas arrays não servem apenas para guardar strings, né? A gente pode guardar qualquer valor.
Por exemplo, podemos vir abaixo da array nome dos jogadores e criar uma nova chamada pontuações, sem acento nem nada. A gente coloca 2 pontinhos e indica que é uma array. E como valor, dentro dos seus colchetes, a gente coloca 10,5,7,8. Então essas são as pontuações que a gente pode ter conseguido numa partida, né? E aqui reparem que a gente também está separando os valores por vírgula, mas isso aqui não é 10,5, né? Não é 10,5 não. Porque na programação, se a gente quer representar um número quebrado, né, com casa decimal, a gente não usa uma vírgula, a gente usa um ponto. Então 10,5 não é 10,5, é 10,5. É assim que a gente representa. Então aqui a gente tem o valor 10, seguido do 5, seguido do 7, seguido do 8. E agora a gente pode visualizar, né, todos esses valores de uma vez ou um por um. Então a gente pode vir aqui na função ready e digitar print e o nome da array pontuações. Isso aqui mostrará todas as pontuações de uma única vez. Podemos ver aqui, ó, mostrou a array inteira. Ou podemos acessar uma posição específica entre colchetes. E aqui vamos dizer que eu quero acessar o valor 8. Então vamos contar em qual posição que ele está. Tem a posição 10, que é a posição 0. O valor 5, que é a posição 1. O valor 7, que é a posição 2. E o valor 8, que é a posição 3. Então ele é o quarto valor, mas como a gente começa a contar a partir do 0, ele está na posição 3. Então a gente, dentro dos colchetes, digita 3. E agora, clica aqui no play da claquete. E tcharam! Aqui na aba Output aparece o valor 8. Ou seja, galera, fizemos tudo certinho. Então, esta aqui foi a nossa aula sobre arrays. Espero que vocês tenham gostado, galera. Vamos voltar o código aqui para o que ele estava antes. E se você não entendeu logo de cara, né, se precisar, dá uma reassistida na aula ou deixa uma pergunta nos comentários, porque é completamente normal ficar confuso com isso no início. E eu disse, né, no início da aula que essa aula era bem legal, porque ela realmente é, galera. Quando a gente aprende que pode guardar múltiplos valores num único lugar, isso facilita imensamente a nossa vida. Principalmente quando você começa a criar programas e jogos cada vez mais complexos. Então, agradeço imensamente a todos vocês que assistiram a aula até aqui e também agradeço a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E lembrando, galera, que se vocês curtem a Godot, nós temos um curso completo onde a gente vai no passo a passo criando um jogo do zero até exportar ele em um arquivo final. O link dele está aí na descrição e no comentário fixado. Então, muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.